Olá, galera! Estamos aqui hoje com mais um episódio do MotoraCast, onde a gente junta empreendedorismo com tecnologia. E estamos trazendo aqui uma dupla. Estamos com Zenilton e Antônio da Spot X. A gente já estava antes aqui no aquecimento, junto com o Lauro aqui, parceirão CEO da Motora. Então estamos aqui para entrevistar essa dupla. E é interessante que essa dupla tinha tudo para dar errado. Vocês vão conhecer por que tinham tudo para dar errado. Não conheciam do ramo, não se conheciam, não tinham dinheiro, não entendiam dessa área de transporte, mas só que deu certo e muito certo. Com pouco tempo, já tem diversas recomendações, inclusive da revista Exame, de outros lugares. Então, a gente vai falar um pouquinho da história deles aqui. É um caseaço de sucesso. E, além disso, é um grande incentivo para você, empreendedor, para você, gestor. E eles vão mostrar também como que a tecnologia conseguiu alavancar o resultado deles e como eles vão estar construindo a nova Spot X para os próximos 5 anos. Perfeito. Então, gente, eu e Lauro vamos fazer um bate-bola aqui, trocando informação para lá e para cá. Vamos aqui, ó, tem lanche aqui para os caras, arrumado, bebe, já está tudo programado. Estamos aqui dentro da Motora, aqui no nosso fundo. Tem uma sala aqui da Embraer, onde tem diversos especialistas, mestres, doutores, trabalhando no projeto da Embraer, alta tecnologia, né, Lauro? Lauro que lidera esse projeto aqui, parceria, onde o Evitol, a mobilidade aérea do futuro, vai estar aqui também. Então, o motor é tecnologia o tempo todo, estamos com a Spot X também, tecnologia, e vamos embora. Então, primeiro, prazerzaço. Estamos aqui, Antônio. Muito obrigado pelo convite. Então, obrigado, Lauro. Fala um pouquinho de vocês, né, da história de vocês, agora na introdução, como é que surgiu isso tudo, se apresente aí, que depois a gente Lauro já vai meter a primeira pergunta aí em seguida, mas faz uma breve apresentação, fica à vontade aí. Não, perfeito. Não, a minha história do Zenilton começou no finalzinho ali de 2017, início para 2018. Eu estava vindo da indústria, né? Fiz engenharia de produção. Zenilton, por coincidência, também fez engenharia de produção. E a gente começou uma sociedade, já tem logo um fato um pouco curioso assim do nosso início, né? Porque a nossa sociedade se formou sem a gente se conhecer, né? Então, assim, foi uma sociedade feita meio que arranjada, meio por indicação, aquelas coisas meio que de antigamente e tal, tudo mais. Que até o pessoal indica, né? Ah, vai ter um sócio, conhece ele primeiro e tal, não sei o quê. Cheio de muitas coisas assim relacionadas a isso, né, Danilo? E aí a gente tinha uma pessoa em comum, né? Era meu sogro, era um grande amigo também do Zenilton em comum, que fez essa indicação na época. Mas a minha trajetória, eu me formei em engenharia de produção, depois segui um pouco ali na área da indústria, sempre tive esse sangue de empreendedor assim muito na veia desde muito novo, então já tinha me aventurado assim, feito algumas coisas assim bacanas, mas eu sempre estava ali em um dado momento determinado a seguir na área de transporte, e aí tive a felicidade de ter a indicação aí do Zenilton, deixar ele se apresentar um pouco também, para começar a sociedade aí em conjunto. Satisfação pelo convite. É sempre bom estar com gente muito inteligente que agrega, né? A gente está se aproximando. Mas eu sou do interior da Bahia, né? De Teixeira de Freitas, formado em engenharia de produção. Eu e o Antônio, a gente tem algumas coincidências né? na vida, assim, das aleatoriedades. Eu sou engenheiro de produção, ele também. E os dois casados com psicólogo. Foi. Isso é bom. Foi casado com psicólogo também. Então, você 3 esposas psicóloga, né? Já viu aquele Light to Me? Elas ficam lendo a gente, né? Cada movimento, cada coisa. Então, a gente vive um eterno Light to Me ali. Ainda bem que é meu engenheiro também. Aí. Então, a gente começou lá no interior da Bahia. Eu costumo dizer que, você até comentou disso, que a gente é meio improvável, né? Desde a origem da onde a coisa aconteceu até várias outras coisas que a gente vai conversando aqui, mas a gente nasceu nossa sociedade no interior da Bahia, em Teixeira de Freitas. Né? Trabalhei com o sogro do Antônio, o Marcos, trabalhei lá como jovem aprendiz, tinha uns 17 para 18 anos, e aí eu comecei a trabalhar como jovem aprendiz lá e
E eu tinha um ímpeto que eu não sabia que eu tinha, né? Que existia aquele ímpeto. Então, eu comecei a fazer as coisas e tal, e em algum momento eu fui sair da empresa e fui lá despedir do Marcos, e o Marcos falou, ó, um dia acho que nossos caminhos vão se cruzar no futuro. Porque um dia eu tenho vontade de fazer mais um negócio menor e tal, já tinha um negócio muito grande, e eu vejo você como uma pessoa para poder estar junto desse negócio, tocar e tal, você tem um ímpeto bom, e aí, a partir daquele momento, aquela coisa grudou na minha cabeça. Né? Legal. No interior da Bahia, filho de professor e tal, meu pai era autônomo, enfim. Então, a minha cabeça era de concurso público. Vou fazer concurso público. Já tinha feito concurso do banco, né? Aquele trem de cadastro de reserva. Fiz aquilo lá e vai chamar, não vai. Nunca tive muita paciência para esperar aquele cadastro de reserva. E só que eu tinha essa cabeça. Naquele momento, teve uma nova coisa ali, porque alguém tinha visto alguma coisa em mim que eu ainda não tinha percebido. E aí eu fiquei com esse bicho. Foi a primeira vez que o bicho do empreendedorismo me picou. Aí eu fiquei com aquilo na minha trajetória. 4 anos, 5 anos com aquilo na cabeça. O que eu ia fazer? Que eu ia chamar o Marcos para a gente montar uma sociedade. Que aí, tinha alguém que queria, que tinha condição financeira ali para ajudar no negócio. O que a gente ia montar junto, então, para eu entrar nesse universo. E o tempo passa rápido, né? 4 anos depois. Foi um mês depois, um ano depois, nem nada. Foi 4 anos depois. Rapaz, eu lembro que fosse hoje. Eu estava na moto com um amigo, que foi quem trouxe para mim, né, a ideia da gente montar uma franquia. Ele trabalhava a gente teve uma... Você queria fazer alguma coisa. Queria fazer alguma coisa. Ele trouxe a ideia e falou assim, ó, tem um negócio que me chamou para a sociedade também. De que eu era bom de chamar para a sociedade. O pessoal gostava de me chamar para a sociedade. E aí, falei, bicho, mas juntou 2 caras quebrados. A vontade a gente Só tem. vai ter vontade, cadê o dinheiro? Como é que a gente vai montar esse troço? É uma loja, tem que montar, tem que fazer tudo e tal. E fiquei com aquilo uma semana matutando. Que aí que me veio o Marcos. Aí foi que eu fui procurar o Marcos. Eu falei com o Marcos, estou querendo montar isso e tal, você não tem vontade de entrar no negócio? E aí ele falou, ó, eu tô olhando a mesma coisa. Tô olhando a mesma coisa na outra ponta lá. Só que eu não tô conseguindo chegar na pessoa. Eu falei com ele, não, eu consigo chegar. É uma pessoa que trabalha dentro da empresa e consigo chegar na pessoa certa e a gente consegue fazer o negócio acontecer. Se eu conseguir fazer o negócio acontecer, você tá comigo? Não, tô. Eu falei, então beleza. Ele já tinha comentado, né? Comentou do Antônio, ó, tem meu genro, acho que é um negócio que ele pensava junto com ele, eu vou entrar junto com ele, você entra junto com o seu amigo. Não, tudo tranquilo. E fui dormir com aquilo. Eu falei, beleza, eu não tenho a conexão com ninguém e não tenho dinheiro. De alguma forma eu tenho que ser útil nesse meio aqui, senão daqui a pouco eu sou expurgado dessa situação, porque eu não sou ninguém, né? Eu não tenho a informação mesmo e eu não tenho a grana. Eu tenho que fazer a coisa movimentar aqui para acontecer. E aí começou, a gente começou a se movimentar. Do outro lado lá, como eu já estava um tempo também, eu estava nessa de querer empreender e estava olhando um monte de coisa, e aí nessa de olhar um monte de coisa, né, a gente fica querendo se apegar número, então, eu viajava, na época, eu sou natural de Campos, Goitacazes, né? Então, às vezes, ia lá para o Rio de Janeiro, visitar, tem franquia tal, vem cá, tem um evento que a franquia está apresentando, como é que é, você ia lá, entendi, pegava número, ia para casa, olhava o número, pô, esse negócio aqui, acho que não vai dar muito certo, a margem é muito baixa, acho que não vai dar grana nenhuma. E eu fiquei olhando vários negócios nessa coisa assim e tal, e eu já estava um certo ponto ali que falei, rapaz, não aguento mais, vou abrir um trem qualquer, tipo assim, na minha cabeça, eu tenho que dar um start nesse negócio, tem que tirar uma coisa do papel. Eu fico analisando, fica sem coragem, às vezes, né? Fala, pô, esse negócio aqui, eu não sei se compensa e tal. Isso é igual o carro velho. Se você futucar muito, ficar com muito menino e pesante, você não compra. Você não faz. Eu não faço. Então, E aí eu tava nessa, né? Aí o Marco pegou e me ligou, Antônio, eu tô aqui, descobri um negócio assim, assado, tô aqui no hotel com a pessoa da franquia e tal, não sei o quê. Você tem interesse? Era uma área de transporte já e tal. Eu falei, não, tem interesse, tem muito interesse. Eu sou apaixonado pela área, aqui onde eu atuo, acabo... me familiarizei bem e tal, não sei o quê. Já tinha tido algumas ideias também ligadas ao setor e tal. Eu falei, não, tô com vontade. Aí eu não olhei número, não olhei mais nada, não queria saber de mais nada. Porque eu falo assim, a coisa foi meio responsável, mas os dois lá, o Zenilton tava lá um tempão matutando, eu tava um tempão matutando. Quando veio a oportunidade, acho que a gente só queria abraçar ela. Né? A informação que a gente tinha, ó,
vocês vão faturar X. Faturar X pra gente era botar no bolso. Então, Não, vou fazer dinheiro então. Se fatura O negócio tanto. é bom. Um tempo foi descobrir que faturamento ia faturar mesmo. É. Depois disso tinha muitas Tinha linhas muita abaixo. coisa. Pra sobrar alguma Se sobrar coisa. alguma coisa é outra história, né? No Brasil, empreender não é simples, né? E aí acabou que é assim que nós começamos. Então, aí o Marcos conectou nós dois, aí nós dois iniciamos o negócio e daí fomos desenvolvendo dentro da área do transporte, né? Para Bacana. depois vir a fundar, 2 anos depois. E isso vir a foi fundar a Sport antes X. da Spot X. Foi antes da Foi Sport antes. X. Antes da Foi quando, Sport, assim, sim. duas pessoas que não se conheciam, no mercado que elas não dominavam, né? Não tinham nenhuma experiência prévia, eu não trabalhei em transportadores, ele não trabalhou em transportadores, não teve nada disso antes. Então a gente não tinha muita ideia nem de como é que as coisas funcionavam direito. Então foi tudo meio no facão, né? Você começou e tinha que aprender a coisa ali com a coisa já andando, né? Exato. Então, toda aquela expectativa do início. O primeiro mês, a gente faturou R$247, acho. Primeiro mês. De dinheiro que entrou mesmo assim e tal, não sei o que. 247. 247, que o negócio era comissionado. Então Aí, você Antônio, vendia- E hoje já está faturando quanto? Hoje esse ano vai faturar uns 50 milhões. Aí, ó, de Que 240. Isso nós estamos falando do quê? De 5 anos, né? Aí foi Desse primeiro negócio, a gente tá falando de uns 6, 7 anos. 7 Então, ó, anos. de 6, 7 anos, R$ 247 para agora 50 milhões. Tudo por um ingrediente, coragem. O Antônio me ligou, falando, eu trabalhava no banco nessa época. E o Antônio me ligou e falou, Zenilton, você quer saber quanto que a gente faturou? Eu tava almoçando, né? Tinha 15 minutos para almoçar no banco. Ele falou, fala, se você tá sentado, tá preparado, porque o número é grande. O número é grande. Eu falei, quanto? R$247. Aí eu ri. Falei, Antônio, a gente tem trabalho para fazer, hein? Tem trabalho. Só que rompeu, queimou as pontes, né, Antônio? A gente não tinha muitos planos B, né? O Antônio voltou a vida dele toda, saiu da cidade dele, largou tudo, foi morar com o sogro e tal. E eu ia construir minhas coisas, ia comprar casa, tava querendo casar e tal. Larguei tudo, peguei o dinheiro da casa, coloquei no negócio. Ninguém veio de herança, não ganhou na Mega Sena, nada disso. Nada. Minha mãe é professora, separou do meu pai, criou 3 filhos. Ralando ali mesmo para ter isso. E aí eu continuei no banco na época, né? Que meu salário era pra gente sustentar a loja, né? Pra gente dividir entre a gente ali e tal. E tudo mais. Eu tenho até O único ponto de sanidade daquela história toda foi essa Vamos porque a conta vez com a situação aqui e tal. Mais ou menos. Quando eu saí foi na Covid. Foi na Falou Covid, que ia dar Covid Mas não foi junto, pelo menos, né? Em fevereiro, falou assim, ó, a gente já tinha percebido que ia dar Covid, falou, vou sair antes, porque o negócio vai precisar mais da gente. Quer dizer, não tinha lógica, assim, racional nenhuma, porque é um negócio que a gente já sabia que ia ser extremamente imprevisível, a gente era até mais terrorista, e realmente foi pior do que todo mundo estava imaginando, e a gente tinha essa preocupação. E o banco estava oferecendo estabilidade, né? Eu falei assim, na maior incerteza da nossa geração, foi o salto. Mas aí, foi lá na frente. Mas aí a gente voltou tudo. Nessa época, eu tinha um amigo no banco, ele falou o seguinte assim, rapaz, ele já tinha casa, um condomínio fechado e tal. Ele falou assim, rapaz, se você quer, você ama mesmo, vocês vão com um kitnet e tal. Falou brincando comigo. E aí, coisa de um ano depois, foi o que aconteceu. Quando eu casei, eu fui pro kitnet, porque o dinheiro da casa eu tinha vendido, tinha colocado vendido, não, eu não comprei a casa, eu coloquei tudo no negócio. E aí eu fui morar no kitnet, que era perto do banco, que eu ainda trabalhava, era perto da igreja que eu ia, para fazer tudo de pé, porque vendemos a moto também, que tinha, aí eu queria fazer tudo de pé. Contado mesmo. Opa, e a moto ficava de favor na igreja. Eu tinha uma preocupação que eu tinha o controle, eu falei, rapaz, se alguém um dia roubar a igreja, eu com esse controle vai ficar um negócio mal resolvido, ruim, e aquilo me agoniava. E tinha que deixar a moto todo dia lá, vim de noite, às vezes esquecia, lembrava meia-noite, meu Deus, a moto tá na rua, deixa lá, volta correndo na rua. Olha que situação, né? Você vê, né? E Antônio também... E aí, assim, no meio dessa jornada toda, a gente foi, no meio desse contexto todo aqui, né? A gente foi investir em transporte, né? Então, ou seja, você tem que comprar bem, negócio de carro, de ativo e tal, tudo mais. E aí a gente não tinha nem carro, então a gente começou no transporte já sem carro. De cara já tinha um problema ali e tal, tudo mais. Nem carro de passeio tinha. O carro que eu tinha vendi, Zenil vendeu a moto que tinha, pegou o dinheiro todo, botou no negócio também, então ficou todo mundo a pé. Começaram um negócio de transporte sem transporte. Sem nada. Era interessante que um dos primeiros funcionários, depois que a gente foi crescendo um pouco, a gente trouxe a operação até aqui para o Espírito Santo e tudo mais.
Eu cheguei, o cara chegou no carro, bala lá, 0 bala, sei o quê, e eu a pé. Eu falei assim, o negócio aqui tá diferente. Tá invertido, né? Tá invertido. Mas eu falo Muitas assim, vezes isso eu aconteceu. falei assim, tá certo, vamos construir as coisas aqui, Aos vamos pouquinhos. começar devagar e tal e tudo mais. Mas assim, aí a gente começou na área de transporte. Nessa fase aí, o rapaz que entrou comigo tinha saído e o Marco saiu. O Marco já tinha um negócio e tal, tudo mais. E a gente era muito agressivo. E você tá meio no negócio ali, a gente era um pouco inconsequente mesmo. É. Acho que no início precisa de uma certa precisa, consequência para sair do zero. E o Marco, com a experiência que tinha, ele via que aquilo era inconsequência. Eu falei, rapaz, eu não vou comprar esses trem não, que desse jeito, vocês estão tomando uns prejuízos aí que não deveria tomar para fazer umas coisas, para ficar bem com o cliente, para fazer algumas coisas. Então, eu entendo o contexto e aí saiu tranquilo, sempre ajudou a gente muito. O Marco é um cara que... Virou nosso avalista, né? Aí no Que é meio pior, disso tudo, né? aí o que Aí o Marco fez? Marco saiu montou do dois- negócio. Aí Marco É. saiu e deixou 2 quebrados. Aí ele virou avalista. Não sei o que ele fez de pior. Né? Fica Ele mais virou corajoso avalista, da parte que dele. É foi mais verdade, né? corajoso. Ficou de avalista. Ficou de Ficou avalista, de ele avalista. entrava de avalista nas operações Aí- com o banco. Que foi o que Entendi. avançou, fez a gente também, assim, foi muito importante pro nosso avanço, pro É, crescimento e tal. Porque não tinha dinheiro, também não ter E- crédito fica ruim. E tudo surgiu por conta do sogro, Foi. do Foi. visionário. Qual o Ele- nome do sogro? Marcos Flávio, O cara é sensacional. O Marcos Flávio, o meu sogro. Sobre sei. o Antônio. mas que é o mesmo Marco. É o o mesmo Marco. O meu Marco que eu trabalhei com entendi. ele. É o Marco que saiu depois e ficou de avalista. É. Então tá, ó, vamos mandar um abraço aqui. Não, o Marcos é... Então, parabéns, o visionário Marcos aí. ó. E corajoso. Corajoso. É um Um dos dia a caras gente tem com que o melhor conversar coração que eu com conheço. você. O É. cara Marco é- saiu e ainda ficou avalista, hein? É. Ficou avalista. É, O cara é coisa sensacional. boa. E Diferenciado. aí a gente começou, então, na área de transporte, a coisa foi acontecendo, a gente foi crescendo, recebemos já no primeiro ano, na época, a premiação da franquia e tal, e tudo mais. Mas aí, quando estava chegando para 2020, aí vem aquela coisa, né? A gente começou o negócio Não, isso. numa cidade interior, né? Só fazer um adendo. Nessa você esqueceu, né? A gente montou uma base, não achando o suficiente, Uma base física mesmo. aí. sem dinheiro, É. sem ainda dar lucro na primeira. Antônio me chega com a história seguinte: Zenilton, eu vi o endeavor do cara da ReHap, Essa a história- gente não tá dando Só- lucro porque a gente só tem uma. É. Se a gente montar mais, Vai vai confiar virar. nessas Vai histórias aí. virar. vai virar. Aí a gente falou, então, faz sentido, Antônio. Faz sentido. Vamos Tem que montar ter mais, vários, tem que ter sem dar, vários. sem dar lucro e sem dinheiro. Mas um dia vem no automático. É, então. E aí a gente foi, em menos de um ano da primeira, a gente abriu a segunda. Fomos pegar uma outra e passou no cartão e vai o PicPay e pega dinheiro no PicPay para pagar as coisas e vai a Tá coisa. doido, bicho. Vai Não, indo. falou, quando você ficou, o início não dá nem para narrar direito aqui. Não, mas eu acho que o mais importante é que vocês não tinham preconceito nenhum. Não tinha. Né? Então, assim, o fato de vocês não conhecerem e tal permitiu vocês inovarem É. e criarem isso que tem hoje. Exatamente. Acho Que foi o que mais aconteceu. importante. Como a gente entrou na área que a gente não conhecia, né? E aí, assim, a gente teve esse primeiro ano, a gente já entrou com muita vontade, já ganhou o prêmio de top performance, operacional e tal, tudo mais. No mesmo ano, nós já abrimos a segunda base e fomos crescendo também, acho que... Só não abriu uma terceira e o cara foi falou, quase- rapaz, vai devagar o cara da franquia. É. Vocês querem outra já? Então, Pediu a terceira. aí a gente foi, assim, acho que foi a base que teve o maior crescimento exponencial, assim, pelo tempo, de chegar em faturamento e tal, tudo mais. Então as coisas estavam começando a acontecer. Ainda assim, a gente sempre começou com um sonho muito grande, então esse alinhamento meio do Zenil desde o dia 1, de ter um sonho grande e tal, tudo mais, sempre teve presente, que foi o que ajudou a gente a ir construindo as coisas, a ter a vontade, né, de comprar risco, de fazer as coisas acontecer e tal, tudo mais. Então isso sempre teve muito forte. E a gente sempre colocou uma coisa na cabeça desde o início, que olha, não vamos fazer dar certo até dar certo. E isso aí a gente nunca ficou olhando muito nem para trás, nem para o lado, nem nada. A coisa é, o transporte é um mercado muito grande, tem como uma coisa funcionar bem, você tem vários cases de sucesso e tal e tudo mais. Então depende mais da gente do que de qualquer outra coisa. Tipo assim, é igual comida, né? Todo mundo aqui precisa, quando tiver boca, né, tem que se alimentar, né? E quando tiver coisa para ir para lá e para cá, tem que ter transporte. Então a gente está no mercado certo, no lugar certo, a gente só tem que fazer isso aqui dar certo até dar certo. Não tem muita história nem nada. Ou a gente se compromete com isso aqui, se dedica, vai lá, corre atrás, faz acontecer, aguenta tomar as porradas ali, né, do início do negócio e tal e tudo mais. E fica focado em fazer o negócio acontecer, que uma hora a gente vai colher o fruto desse trabalho aqui. E uma coisa legal que, como eu tinha tido também outras experiências e tudo mais, eu também até dentro de casa, assim, com a minha esposa, a gente setou, não, 5 anos de
tiro, Isso aí. porrada e bom, vamos dizer assim, né? De dedicação mesmo, Isso aí. para fazer o negócio Começar a colher alguma acontecer, coisa. para poder depois a gente começar a colher fruto daquele trabalho ali e tal, e tudo mais. Uhum. Então a gente já começou muito alinhado também nessa visão, né? De Bacana. longo prazo, de fazer um negócio grande e tudo mais. E aí o que aconteceu? Como a gente começou no interior, aí vem aquela coisa, né? De fazer um pouco do limão à limonada, né? No transporte, o que é mais rentável é quando você está realizando a venda, né? Você fez a venda, vai coletar, vai cuidar de todo o transporte e tal, tudo mais. E a região que a gente estava era a região de agronegócio, né? É agronegócio e um varejo interno muito forte. Não tinha muita exportação, assim, não tinha centro de distribuição, nada disso que favorecesse tanto o nosso modelo de negócio ali e tudo mais. Mas tinha, em compensação, uma grande indústria que estava alocada ali perto. Quando a gente foi tentar atender essa grande indústria, a gente descobriu uma grande oportunidade, uma grande dor que estava relacionada ao transporte terrestre e aéreo de carga, mas muito ligado à parte inbound ali da indústria, que existia uma dor muito grande. Foi nos apresentada a oportunidade de realizar esse tipo de transporte para a grande indústria lá na ocasião, e a gente abraçou essa oportunidade e conseguiu executar essa oportunidade muito bem. Então, no primeiro momento, é aquela história, né? Ah, tem carro, tem isso, tem aquilo, tem, vou correr atrás e tal, vou ver se compra, como é que é. Mas na hora que a gente foi pegar para ver, para fazer, a gente falou, bom, a gente vai ter que subcontratar. Vamos ver quem tem o carro, quem tem tudo, vamos começar assim e depois a gente vê se faz sentido comprar carro e tal, tudo mais. Então a gente não tinha carro e começou a vender frete. E aí começou a fazer a subcontratação de pequenas transportadoras, motorista autônomo e tal, tudo mais. E muito no facão lá no início, né? A gente não sabia como é que fazia isso direito, não sabia nada. A única coisa que eu tinha de experiência, como eu tinha mudado, era de fazer mudança, né? De ligar para caminhão de mudança, para contratar e tal, tudo mais. Mas a gente começou literalmente assim, veio uma oportunidade, um frete, que surgiu ali para fazer o transporte terrestre. 7 horas da noite, de um sábado, e o cliente ali com uma demanda de coletar lá no Mato Grosso para trazer... Foi o primeiro frete. Foi o primeiro frete. Foi. E aí para coletar lá no Mato Grosso para trazer ali para o interior da Bahia. E aí a gente falou, não, nós vamos fazer, vamos entender aqui como é que... Vamos correr atrás aqui do veículo, localizar o carro e tal, e tudo mais. A gente conseguiu localizar um veículo lá perto e tal, tudo mais, fizemos a contratação. E aí a gente fez esse primeiro frete que aconteceu no sábado, depois de 7h30, 8 horas da noite. Fez toda uma operação ali de coletar, quase que invadindo a madrugada, o carro seguindo viagem. E aí o carro chegou, enfim. Aí fizemos a primeira operação e a gente viu, pô, dá para de fato fazer transporte de longa distância e tal, tudo mais, sem ter carro próprio. E aí a gente foi crescendo, à medida que a gente foi crescendo, que a gente foi entendendo, bom, para escalar esse negócio aqui, a gente precisa de tecnologia. E a gente já lá falou assim, bom, vamos ao mercado ver o que tem de tecnologia para ajudar a gente aqui a fazer a gestão disso, porque a gente quer ter um negócio organizado e tal, tudo mais. E a gente não achou tecnologia no mercado para suprir a nossa necessidade. E aí a gente falou, bom, então a gente vai ter então que criar a nossa própria tecnologia, vamos a gente mesmo investir nisso, vamos contratar time para isso e tal, tudo mais. A gente tinha um cara que era até desenvolvedor, júnior assim e tal, a gente já tinha um olhar de tecnologia, no negócio mesmo, já era da nossa cabeça, a gente entendia que era um diferencial, mas a gente não tinha assim uma visão de montar uma empresa de tecnologia. A gente entendia que tinha tecnologia que ia ser bacana e tal. E a gente foi obrigado a fazê-lo, né? Porque quando a gente falou, ó, começamos a operar com um terceiro porque não tinha condição de comprar um veículo. Depois passou a ter a condição. A gente olhou para aquilo e falou, pô, mas eu não tenho barreira geográfica aqui. Posso ir para qualquer lugar. Você consegue e tal. escalar. Consigo escalar isso, não preciso comprar galpão, não preciso fazer isso. Então isso me dá uma condição de escala mais rápido e demanda menos capital, menos coisa com banco. Agora Ezenilton, você comentou um negócio, a turma que está ouvindo a gente, cara, assim, eu lembro de uma entrevista do Flávio Augusto, quando a moça falou assim, o que é o mais importante para o empreendedor? Ele falou, começar. Só falou essa palavra, começar. E eu vejo assim, cara, vocês tiveram uma energia de começar. Você vê que vocês foram, né, pivotando. O Lauro aqui foi a mesma coisa. No início queria fazer carro autônomo, né, com Yara, e depois não, virou para uma outra coisa. O mercado estava precisando. O mercado estava precisando. Então, assim, começou. Então, acho que isso é muito importante, é uma virtude importantíssima para todo mundo que está querendo começar, que está assistindo. Então, vocês foram,
deram uma pivotada no negócio de vocês. E para quem está ouvindo esse monte de informação, hoje a SpotX é uma das maiores empresas de transporte do Brasil sem ter nenhum caminhão. Isso. Olha, tá entendendo? É uma das maiores empresas de transporte de cargas do Brasil, tá? Maior do que muitas empresas de carga sem ter nenhum caminhão, porque conseguiu. A mente de vocês estava de uma forma, vocês com a mente aberta, né, saíram da caixa ali e começaram, opa, eu acho que esse caminho é o mais legal. Então essa capacidade, né, de se reinventar, de pivotar, também, cara, merece aplauso. Eu acho que é muito, porque podia estar ali, não, vamos continuar aqui, vamos continuar, mas essa capacidade está sempre se reinventando, cara, é muito importante. E aí vocês lá atrás juntaram empreendedorismo com tecnologia. Tem uma coisa que você falou que a gente fala também, de outra forma, a gente sempre fala muito disso. É o salto de fé. O cara tem que dar um salto de fé. Você não vai conseguir ter tudo mapeado, você não vai conseguir ter tudo bem feitinho, tudo arranjado. A gente conversa, a gente costuma dizer que o mundo tem infinitas possibilidades. Se você tentar mapear elas, você vai ficar a sua vida toda tentando mapear e não vai conseguir. Lógico que você faz uma análise de risco e tal, mas você tem que dar saltos de fé. E eu acho que na nossa história, algum dos pontos aí que estava na nossa mão, né, tem coisas que são imponderáveis, que foi Deus que cuidou da gente ali no início. Mas o que estava na nossa mão foi sempre dar esses saltos de fé, acreditar que a coisa ia acontecer, que é uma barreira muito grande que você tem que romper. Você vê, a gente conseguiu cumprir todos os checklists dos improváveis, né? A gente começou a sociedade sem se conhecer. A gente se conheceu no dia de inaugurar a loja. Pronto, primeiro checklist. O que não fazer, a gente cumpriu. Ninguém faz isso. E a gente não recomenda. Não recomendo. Tá. Segundo checklist. Era um negócio que demandava um capital, a princípio, intensível, mesmo que você crescia muito e tal, você tem que pagar o motorista ali e você recebe mais tempo da empresa, da indústria, então você demanda um capital. A gente não tinha. Também não tinha. Então, como é que a gente tinha que levantar essa grana? Então a gente também não foi investidor. Tinha que levantar com banco, sem histórico. Cheque de dar pepino. Cheque negativo. Outro ponto. A gente queria fazer um negócio de alto crescimento. Para um negócio de capital, se crescer muito, é perigoso. É melhor você altíssimo. Alavancando com o banco, cheque de novo. Outro ponto, começou um negócio de tecnologia. Então a gente começou um negócio de tecnologia fora do eixo São Paulo. Rio, São Paulo. Isso aí. Que é extremamente difícil. E sem ser da área de tecnologia. E de logística. Também. Vocês não eram de tecnologia nem logística. Todos os cheques, se você quiser colocar aí, de Toda não regra, recomendado. Toda regra tem exceção, não haverá uma exceção. Vocês não contrataram nenhuma empresa para fazer uma análise de cenário, um business plan, nada disso para fazer uma análise de projeção. A gente não tinha chegado aqui, porque o cara ia falar, bicho, não faz não. Não faz não. Não faz não. O cenário que vocês têm aqui, vocês não têm conhecimento, vocês não têm, vai precisar disso, vai precisar Ia chegar nesse ponto. Ia chegar nessa conclusão. Entendeu? Então o nosso foi um grande salto de fé. Lógico que cada ponto aqui você tem uma análise de risco mínima ali e tal, mas eu acho que um dos pontos que mais fizeram a gente dar certo foi ter esse salto de fé, foi romper as pontes, o que o Antônio falou ali, a gente rompeu as pontes, então a gente falava, eu vou fazer esse trem dar certo até dar certo. Não tinha outra opção. Essa é uma boa frase aí, ó. Pega essa dele. Fazer dar certo até dar certo. Vamos fazer, por quê? A gente não tinha opção. O Antônio tinha voltado com a vida dele toda, eu não tinha nem ido com a minha pra frente. Porque eu travei, casei, fui pro kitnet, não comprei a casa. Bicho, eu preciso que esse trem dê certo. Preciso fazer esse negócio dar certo. E a gente tinha um alinhamento. Então nós somos pessoas diferentes, mas com uma visão, muito boa. uma questão ética, cultural muito alinhada. Então a gente tem um alinhamento nos mínimos detalhes do que a gente quer na vida pessoal, o que a gente almeja, legal. Alinhamento de valores, a gente tem pilares muito parecidos e tal, tudo mais, que de princípio a gente não sabia que tinha, né? Que a gente começou mas a gente percebeu isso logo. E a gente sempre fez esse exercício de ficar se alinhando. Pô, estamos alinhados? É isso que a gente quer para a próxima pernada? A gente está alinhado nisso aqui? Esse é o nosso objetivo na vida pessoal? Isso é bacana. Isso, como é que a gente vai fazer para os próximos 4 anos? É o que a gente pensa?
onde você quer estar, o que você imagina você como pessoa, você, e a gente se alinha muito. Então, esses pontos de alinhamento, dos saltos de fé e de querer fazer dar certo, até dar certo, de romper as pontes, eu acho que foi os fatores juntos que estavam na nossa mão e que fizeram a gente dar certo mesmo e conseguir fazer a coisa acontecer. Colocaria mais um pilar, que foi vendas. Desde sempre, né, Antônio? A gente sempre foi orientado a venda. Falou, não tem nenhum problema que a gente não resolva com vendas. Agora, o único problema que a gente não resolve é não vender. Se não tiver dentro de casa, a gente não resolve o restante. Em venda, a gente tem uma frase que a gente tem falado aqui, que é venda até estourar os canos. E tem que ser isso, porque o motor é a venda. Isso aí. O que é estourar o cano? É ela que vai provocar tudo para baixo, para desenvolvimento, para alavancagem da empresa. Então, ela que é o motor principal de qualquer organização. Né? Sem a venda, você não tem nada, né? Isso é legal. Tá falando aí, eu lembro um pouco aqui, porque a gente teve um Motora Cash, estava conversando sobre os sócios fundadores. É bem legal, porque a gente vai vendo esses paralelos de empreendedorismo, né? De acreditar, de alinhar. Né? História, é isso que vocês falaram, isso vale para todo mundo. Alinhamento profissional e pessoal. Né? Então, alinhar dentro de casa. Alinhar com a esposa, né? Com o marido, a companheira, né? Com a família ali. Que ela compra a guerra com você. Comprou a guerra e vamos dar um prazo. Vamos estar nesse prazo. Então, existe esse alinhamento de expectativa. Então, isso é muito importante. Isso que eles falam, toda hora está alinhando para lá e para cá. Por exemplo, o Lauro, CEO da Motora, um cara super inteligente, uma das maiores referências do Brasil, e é mesmo, sempre falo com ele, dessa área de ciência, de computação, dessa área, mestre, né, nessa área, uma das maiores autoridades hoje no Brasil e no mundo. O Luiz e o Lucas, que são sócios fundadores, também são outros caras feras. Eles começaram a Motora 10 anos atrás. Imagine uma pressão que tem da dificuldade, qualquer um poderia falar assim, cara, vou aceitar uma proposta no Vale do Silício ou qualquer coisa. Cara, tiveram diversas propostas. Foram seduzidos para sair. Ser CTO de outras empresas. Um monte. Imagina a cabeça do cara vendo assim, o dinheiro não está entrando ainda, está difícil. O dinheiro que eu ganhei, eu posso perder tudo do dia para a noite, o negócio não está virando, rapaz, vou abandonar, não vou mexer com esse negócio, dá muito trabalho, é melhor ser um CTO de uma grande empresa, vou para Califórnia, vou para não sei o quê. Então, olha esse negócio de comprar risco, né? A trajetória. Você vai empatar, às vezes, com o que você tinha antes, que a gente já tinha na nossa vida. Trabalhava no banco, Antônio era gerente de indústria. Isso tudo passa na cabeça. Você vai empatar, sei lá, 6, 7 anos depois para chegar no mesmo ponto do que você fazia de grana. Só que a curva, ela faz uma queda e depois ela acelera bastante, né? Que é o que você busca. O empreendedor, ele busca isso. Exato. Você sabe que você vai passar por um vale ali, que é o Vale da Morte, que ele é tenebroso, cheio de dor, de sofrimento, de coisa. Não que depois não tenha, mas você também colhe uma recompensa grande. Então, essa é a jornada do empreendedor, né? É que o início de todo negócio, a pessoa fala assim, eu quero empreender e tal, o ponto de partida é acreditar naquilo que você vai fazer. Isso aí. Então, você acreditou naquilo que você vai fazer, meu irmão, você cai pra dentro. Agora, você tá focado. Se você entra só na expectativa do ganho, sem acreditar muito, só achando que vai dar dinheiro, só não sei o quê e tal, é resultado. Como que a gente fala? E ele é rápido ainda. Efeito colateral do que você está colocando ali. Porque você está mirando aquilo, mas você não pode criar uma expectativa de que a coisa vai acontecer do dia para a noite, ou vai acontecer muito rápido. Deus até queira que aconteça, às vezes pode acontecer em alguns casos. Mas a condição natural, a ordem natural das coisas é você ralar muito no início ali. Principalmente no nosso caso, que a gente não veio da área, teve que aprender muita coisa, correr atrás de informação, pedir ajuda, uma série de coisas, para aí sim a coisa começar a você ver os frutos daquilo ali, né? Então o trabalho, ele demora a dar fruto. Rapaz, daqui dessa mesa, quem mais tinha que ter montado esse negócio sou eu.
É. 25 anos cuidando de transporte, você vira para ter montado isso aí. Ó. Exatamente. Mas que normalmente quem é da área não monta. Pois é, mas é aquele interessante. negócio que eu falei, cara. Porque não sabe tem a os pipinada. preconceitos, É, cara. verdade. Às vezes você tá com a cabeça voltada ali, você sabe o mercado, como é que E os funciona, riscos, cara? os padrões, os processos. No início você assume risco que você nem sabe que você estava assumindo. Exato. Hoje a gente tem diversos processos de segurança em várias camadas, em Sim, sistemas, em pessoas, em processos. Que, assim, é infinitamente superior ao início. Eu nem E sabia que tinha esses pode ser um ponto de atenção também, porque é isso que acontece, né? Você cria startup com um olhar, às vezes, totalmente diferente ali para o problema e com o tempo você vai se engessando. É. Então, lá na frente, lembra de como foi lá atrás. A gente tá tem muito essa sempre visão vai. do dia 1, Para né? você não Isso aí. não- É A gente tem direto. botar a vamos viseira ali e resgatar ficar essa só energia. numa Mas direção. é isso. Isso é o mais importante. Isso é Fala o verdade. seguinte, você isso está é falando bom, essa questão isso é de bom. não ter um preconceito e tudo mais, olha como é que isso foi muito importante. Então, em 2020, a gente resolve fundar a Spot X, pegou um pouco dessa bagagem aí de 2 anos ali já atuando na área, Pegou gente a resolve- pandemia. fundar a Spot X, né, a pandemia nascendo ali, mas a gente resolveu, então, desfazer dos outros negócios que a gente tinha, então a Dar uma gente focada, vendeu e né? tal, tudo mais, era um negócio que estavam saudáveis e tal, então a gente liquidou aquilo ali, e aí a gente focou 100% em investir em tecnologia e de resolver o grande problema da indústria, que era a falta de informação. E aí a gente, logo quando começou a jornada, a gente também foi pedindo ajuda. Então a gente também sempre teve essa cabeça, não tem muito preconceito, tem que aprender muita coisa e tal e tudo mais. Com humildade Então, ali, né? Vai caminhando. Isso é bom. A gente começou, tipo assim, a usar muito a internet, tinha muita gente naquela época também da pandemia, né, que a pandemia acabou, com o efeito dela foi esse, né, muita gente foi pra internet, começou a se ajudar e tal e tudo mais. Verdade. Então a gente começou também a entender que, pô, ali tinha uma oportunidade de aprendizado e a gente começou a pedir mentorias. Tipo assim, fulano de tal, conhecemos pessoa de tal, pô, tá falando de tal assunto, esse assunto pode ajudar a gente, faz sentido com o que a gente está pensando. Vamos convidar ela para a mentoria, para mentorar a gente, explicar o nosso projeto e tal, tudo mais, o que a gente está fazendo aqui. E aí isso foi gerando muito resultado, porque a gente foi ouvindo muitas pessoas, foi pegando boas mentorias, foi entendendo um pouco melhor o que a gente tinha que fazer. Uma dessas mentorias a gente teve a felicidade do cara, de fato, comprar a briga nossa ali, pô, olhou o nosso material, falou, muito boa ideia, o material de vocês está uma bosta e tal, tudo mais, mas foi a sincero. intenção tá boa e tal, tudo mais. O Vamos pitch trabalhar tá isso péssimo, aqui. vocês são muito bons. Já falei com 300, 300, 400, mais de sei quantos empreendedores, mentoro, faço isso, acelero. Dá para ver rápido conversando com vocês são empreendedores mesmo, de ver de empreendedor. Legal. Agora, esse pitch tá horrível. Vocês podem reconstruir todo que tá uma porcaria. Que era pitch Não bom, tinha. E aí ele foi e moldou muita coisa legal, porque aí a gente teve essas mentorias, foram 2 mentorias. Depois ele acabou virando o nosso advisor também, então isso perdura até hoje, advisor, Bacana. sócio e tal e tudo mais. Legal. Então o Luiz Gustavo, na época, trouxe várias provocações no início, para o início do negócio, que foi moldando tudo aquilo que veio a construir o Spot X depois dali para frente. Então a primeira coisa é, qual é a dor de fato do cliente? O que de fato ele está precisando? Por que ele compra o produto de vocês? Então tudo isso ali, a gente falou, pô, então vamos entender melhor esse jogo aqui que a gente está. A gente tinha algumas percepções e falou, nossa, essas percepções de vocês não adianta vir da boca de vocês, tem que vir da boca do próprio cliente. Então vamos fazer uma pesquisa exploratória, passou uma metodologia para a gente foi lá, montou toda aquela coisa de pesquisa, conversamos com 30 indústrias, entendemos a dor da indústria e falamos, não, vamos resolver essa dor aqui então, vamos investir em tecnologia para isso. E aquilo passou a nortear todas as nossas ações comerciais também, de conversa com o cliente, de entender melhor a dor e mostrar a dor que a gente está resolvendo e tal, tudo mais. E dali para frente, o que a gente faturou em um ano de Spot X, que foi 400 mil reais, para chegar hoje a faturar 50 milhões de reais, que é o que deve fechar o faturamento do ano. Então, assim, você vê como é que uma coisa que você fala no início, bem feito, escuta, aprende, vai atrás de informação, de conhecimento, tira todo o preconceito. E isso a gente foi fazendo com quase tudo que a gente precisava de demanda. Pô, a empresa está crescendo, a minha dor agora é essa aqui na área de RH, pô. Aí o LG também ajudava a fazer essas conexões, mas quando não tinha essas conexões, a gente ia no LinkedIn, quem é referência nisso? Ia lá, pedir ajuda, e as pessoas ajudam mesmo, existe... Sim. As pessoas, assim, a gente acha, Legal. fulano de tal, tá muito bem, Não, se eu chamar, ajuda. eu sou... Não, cara, a gente Cara, tem um tem pouco muito disso, parceiro, né? né? Muito. Então, isso que a gente fala, a gente gosta um pouco de compartilhar e tal e tudo mais, porque no final do dia é isso, né? Você recebe e você quer devolver um pouco também É daquilo verdade. ali. Que a tudo mais. Endeavor fala, né? Do give back.
Você Isso aí. Você devolve. É a corrente do bem, cara. O cara que chegou lá, ele tem esse sentimento de querer Ele ajudar. sabe como é que foi o caminho. E no final, a Endeavor fomenta muito isso. Você fala, o que a gente fez aqui, você não vai conseguir retribuir pra gente. Quando tiver alguém lá no início, iniciando, tem esse sentimento de give back, né? Devolve pro cara, faz por ele. Isso é Ajuda esse cara que tá começando. Que você vai fomentando essa máquina de empreendedorismo e a coisa vai acontecendo. Isso é importante. Essas pessoas ao longo da trajetória irem te ajustando o caminho. Então a gente teve muita mentoria. Né? Só que a gente a coisa veio e a gente teve a concepção. A gente construindo tudo que tinha uma decisão assim, um pouco estratégica, né? tinha algum cunho estratégico e tudo mais, a gente buscava mentoria, buscava ver empresas também, né, de consultoria e tal, tudo mais, que podia ajudar a gente naquilo ali. Então a gente sempre deu um valor muito grande pro conhecimento, né? Aquela questão que fala, sabedoria é você aprender às vezes com o erro dos outros, né? Então assim, vamos buscar aqui, entender para encurtar caminho, poder crescer mais e tudo. Então a gente, essa questão do que você estava falando é bem legal, porque assim, você não tem muito viés, né? Então você só quer fazer aquilo ali da melhor maneira possível. Se você não tem um conhecimento prévio, você busca pessoas que já passaram por lá e que vão te ajudar a ter esse conhecimento, a te dar boas dicas, te mostrar um caminho e tal, tudo mais. E uma questão que a gente sempre falava, escutava muito também, que falava assim, vocês têm um coachability muito interessante, assim, vocês gostam de escutar e botar a mão na massa, fazer aquilo ali acontecer e tal, tudo mais. Então a gente saía ali de uma mentoria, de um processo e tal, tudo mais, e já queria colocar aquilo ali em prática, aplicar aquilo, fazer aquilo acontecer. Então isso sempre ajudou a gente no nosso crescimento, por isso que a gente vem tendo esse sucesso e tudo mais, porque a gente foi acreditando nisso, acreditando muito nas pessoas também, no time que a gente estava construindo, nas pessoas que estão ali com a gente, e isso tudo foi fomentando o nosso crescimento. Então a pessoa fala assim, a pessoa é muito convicta das coisas, né? Tem muito viés, eu já fiz isso, já fiz aquilo, e fica às vezes um pouco engessada ali, e o negócio podia estar crescendo muito mais, fazendo muito mais, mas tem que correr atrás um pouco de informação, né? Tem que correr. Então, legal demais. Lauri, aí, o papo tá bom, o que a gente tem mais aí pra nós aí? Bom, a gente sabe aí que a SpotX hoje, ela conecta, né, os caminhoneiros autônomos aí, as demandas do mercado, e a gente queria entender um pouco de vocês, como é que é essa relação com essa força motriz aí hoje que move o Brasil inteiro, né? A gente sabe da dificuldade que é hoje de achar um bom motorista, né? A questão da formação, a gente viu aí nos últimos 10 anos o Brasil perdeu 1,5 milhão de motoristas, então, profissionais, né? Então, é algo desafiador, né? E como é que hoje vocês lidam com isso? O que a SpotX está fazendo para manter essa força motriz viva aí no país? Perfeito. Não, a primeira coisa que a gente sempre viu é o seguinte, essa questão assim, a maior frota do Brasil hoje é a frota de motoristas autônomos, né? Então, empresa de transporte. E foi o que sempre viabilizou sempre também essa subcontratação e tal no início, e a gente quando viu isso, dá para fazer isso aqui de forma muito bem feita, né? Porque são bons profissionais que estão ali, estão atuando e tal, tudo mais, e a gente sempre deu um valor muito grande também para o parceiro que está fazendo o transporte ali junto com a gente, e a gente sempre falou assim, bom, a gente precisa ter a carga e precisa ter quem vai também fazer o transporte dessa carga, né? Então, essas duas pontas são fundamentais para que a coisa aconteça, e as duas pontas têm que estar super satisfeitas com esse trabalho que a gente está fazendo aqui no meio do caminho, com essa gestão que a gente está fazendo, para que as duas pontas fiquem satisfeitas. Então a gente sempre teve uma cultura muito grande de transparência, isso sempre ajudou muito no nosso crescimento, ajudou a gerar um nível de confiança muito alto, e sempre investiu muito em tecnologia para facilitar a vida dessas duas personas aqui, né? Tanto da indústria que está entregando aquela carga sob nossa responsabilidade, como do motorista autônomo que também está, vamos dizer assim, confiando a gente ali para poder, de fato, estar fazendo aquela parceria, acreditando, porque a gente sabe que hoje no mercado o cara tem muitas experiências de todo tipo, né? Então, o cara também confiar numa empresa nova e tal, que vai fazer o trabalho, vai receber, vai dar tudo certo, vai ter uma boa experiência e tudo mais. Então, a gente também foi criando essa confiança, e muito do que a gente foi crescendo foi do boca a boca, foi de indicação das duas partes, tendo essa confiança, e a gente foi entregando muita tecnologia para facilitar a vida do motorista, que é o nosso parceiro ali, da pequena transportadora e tudo mais, e para facilitar a vida também da indústria. Então a gente entrega informação em tempo real, entrega acompanhamento,
o motorista que hoje transporta junto com a Spot X, ele tem todo o suporte de todo o nosso time durante todo o processo dele de viagem e tudo mais, do que ele precisar. Tem um time ali que está engajado, está atento. Então, se precisa de suporte, se precisa de apoio, vai ter time ali, independente do horário e tudo mais. Nosso NPS com motorista é mais 90. Muito Então, bacana. É quase que o motorista tivesse uma administração para gerenciar a empresa dele, né, de caminhão autônomo, como se fosse uma administradora. Esse ponto que eu ia falar. O autônomo, o motorista, a gente já viu na greve do caminhoneiro que de fato é o cara que move o Brasil. É o cara que move o Brasil. Esses caras movem o Brasil e, infelizmente, vem mudando um pouco, mas ele ainda é muito marginalizado. Então o cara às vezes chega no lugar, o cara não é bem tratado e tal, não tem uma estrutura durante o trajeto dele. Então esse cara, ele é uma vida difícil, é um trabalho duro, que esses caras carregam isso nas costas ali, essa batalha no dia a dia e que merece ser valorizado. Eu acredito que eles vão tomando mais visibilidade, criando mais um discernimento em cima do motorista. E dentro do motorista existe o nicho que a gente está falando, que é o do motorista autônomo. Então, a nossa tese sempre foi que esse ainda, às vezes, ele é mais marginalizado ainda. Perfeito. E a gente vê que isso está mudando, existe uma abertura muito maior do mercado em relação ao motorista autônomo, de criar o discernimento, de ver que não é tanto o motorista, às vezes eram as empresas que faziam a gestão disso, que eram ruins, que quem fazia só com motorista autônomo e tal, quando veio uma empresa mais profissional, que buscou se profissionalizar, buscou tecnologia igual a gente, vê que realmente você consegue prestar um serviço de igual, às vezes melhor nível do que uma transportadora com frotista. E aí é porque você abordou um ponto que é interessante. A gente até começou a fazer os testes junto com a Motora, né? A gente está nessa parceria para fazer colocar mais inteligência e tal dentro da nossa operação de perfil de condução. E a gente acredita que vão ter boas surpresas em relação à condução do motorista autônomo até versus o motorista frotista. E é esse ponto que a gente acredita que seja o ponto pivô disso tudo, dessa qualidade do serviço do cara. Ele tem uma motivação, ele é um empreendedor. Ele tem risco naquilo. Então o cara está motivado a não dar acelerada brusca, entrar na curva mais tranquilo. Vai ter gente de tudo, gente. É uma média, né? Vai ter gente que faz, e em qualquer setor vai fazer coisas mais imprudências e tal. Mas esse cara, ele tem uma coisa que dói, um indicador que dói rápido, e que é o que mais dói para todo mundo, é o bolso. É o bolso. Ele está em risco o caminhão dele, a família dele, o serviço dele. Se ele freia e acelera mais forte, é mais combustível, é mais freio, é mais tudo. Então esse cara, ele tende naturalmente, porque dói no bolso e essa troca é rápida e é muito visível para ele, que se ele não faz aquilo bem, ele vai sentir. Porque, às vezes, com o motorista frotista, você tem um trabalho muito grande de conscientização, que às vezes empresas muito grandes, eles conseguem chegar nesse estágio, nesse nível. E o cara médio ou pequeno, ele não consegue. E ele não consegue ter essa boa gestão do motorista e não consegue prestar um nível de serviço tão alto às vezes, né? Isso pode acontecer. É a diferença do CLT para o PJ. Por aí. Então a gente tem essa tese. Com os testes agora, a gente vai ter dados para poder ter isso mais bem embasado. Os primeiros testes foi bem positivo. Eu até olhei hoje um pouco mais, cara, se mantém excelência na dirigibilidade. Impressionante. Isso daí vai quebrar uma tese, né? Então é importante todo mundo que está nos ouvindo aqui, de quando o pessoal fala assim, não, mas o motorista é próprio ou terceirizado? O terceirizado é um motorista, vamos dizer, menos qualificado. Esqueça isso. Esqueça isso. Isso não existe. Você grande embarcador que está trabalhando com a empresa, comece a refletir sobre isso daí. Né? A Spot X, ela está trabalhando e está sendo muito interessante esse trabalho que a gente está fazendo de tecnologia para analisar performance de motorista, né? Então, é uma tecnologia 100% mobile que a gente aplica no veículo para estar gerenciando com sensores o nível de alta performance na condução do veículo, e os testes estão nos surpreendendo. Em comparação, aqui eu vou fazer uma estimativa, com outras operações, nós estamos vendo um motorista que está com nível de performance de 20% a 30% superior
aos outros que a gente vê como motorista próprio, né? Pode entender, nesses primeiros testes que a gente fez está dando isso. E isso assim vai muito ao encontro de uma tendência, né, do país. A tendência do país é o quê? Praticamente a gente chegar em 100% motorista terceirizado autônomo, que é aquele que quer comprar o caminhão dele, vai ter o caminhão, é a casa dele. Então, vocês estão, a Spotx está na tendência, vocês estão bebendo água na fonte de uma tendência do mercado e trabalhando, e parabéns para Spotx. Vou reforçar aqui, a gente não pode abrir tudo, mas tem um grande projeto que nós estamos caminhando, né, para reconhecer ainda mais as melhores performances, os melhores motoristas autônomos do Brasil, botando na vitrine. Cara, um projeto fantástico, coisa mais linda do mundo, para ser protagonista de segurança viária no país, protagonista de eficiência, descarbonização, redução de poluentes, conectado com o ESG. Vai ser um dos maiores projetos ligados a motoristas no Brasil, transporte de carga. Então, aguardem, né, em breve, Deus quiser, a gente vai fazer outra tomada dessa, vai ser bem interessante. A gente sempre acreditou muito na atuação do motorista autônomo, na eficiência dessa operação com o motorista autônomo. A gente sempre pediu feedback desse cara também. Toda vez que um motorista hoje que está prestando serviço para a gente, está sendo um subcontratado e tudo mais, termina uma operação, ele vai lá e pontua como é que foi aquela experiência com a Spotx, pode deixar comentário e tudo mais, que é o que a gente chama de NPS, né? Então, nosso NPS com o motorista hoje é acima de 9, ou seja, é muito gratificante de ver o trabalho que a gente está desenvolvendo junto com os nossos parceiros, o nível de satisfação dele, o nível nosso de satisfação, e isso reflete no nível de satisfação do nosso cliente, que também é muito alto em cima do trabalho que a gente desenvolve. Então isso mostra que a tecnologia, aliado com a gestão, com bons parceiros, você consegue de fato ter uma operação muito eficiente, que agrega muito valor para todo mundo, e assim a gente poder de fato estar construindo esse futuro brilhante que a gente está construindo, vamos dizer assim, mudando essa imagem que às vezes o mercado tinha, quando você tem uma operação com subcontratação, às vezes essa operação pode deixar a desejar em algum ponto. Muito pelo contrário, a gente vem superando as expectativas, e é o que você falou, o mercado está vendo isso e vem sendo uma tendência cada vez maior as indústrias buscarem operações que de fato utilizam ali de subcontratação, de operação com terceiros e tudo mais. Isso traz eficiência operacional sem nenhum prejuízo de qualidade, de nível de serviço. Então isso acaba que é o caminho que está todo mundo buscando, e é de fato uma tendência que a gente começou isso lá atrás, né? Vale lembrar que a gente começou isso lá em 2020, né? Quando muito disso ainda era mato e tal, tudo mais. Sempre acreditamos no modelo de negócio, então a gente já teve várias oportunidades de receber investimento, aquela coisa toda e tudo mais, mas sempre acreditou no nosso modelo de negócio, naquilo que a gente estava fazendo, e por isso que a coisa vem dando certo, né? Então aquela ideia de vamos fazer dar certo até dar certo, e depois vem essa ideia de, tá dando certo, vamos continuar, vamos para cima, vamos fazer esse negócio crescer e tal, tudo mais. Então quando a gente olha para frente, para 2030 e tudo mais, a gente vê de fato um fortalecimento de tudo isso que a gente está fazendo, e com a chegada também, que já tem um tempo, atuando com a inteligência artificial, várias coisas para melhorar os processos, pegar feedback, enfim. Então tem muita coisa boa para construir ainda no mercado, muita coisa para entregar para os nossos clientes. Então a gente está bem animado assim, também com tudo isso que está acontecendo, né? Vou deixar essa próxima pergunta aí para o nosso Elon Musk do Brasil. É isso aí. O Elon Musk brasileiro. É isso aí. Exatamente. É o cara, né? O guru nosso, o mestre dos magos aí. Tem um mestre dos magos maior que é o professor Alberto. Né? Mas o professor Alberto da UFES outro nível. O Lauro é o menino prodígio que saiu da UFES lá. Né? Esse aí então, tá... o professor Alberto tá doido para levar Lauro, quer levar para Inglaterra para fazer outros projetos aí de longevidade e tal. Falei, esquece, não vai levar não, deixa ele aqui que nós estamos fazendo um monte de coisa junto aqui. Não, tem um monte de projeto para transformar. Aí tem aquela pergunta, né? Vamos pensar assim, eles chegaram até aqui, né? Tá bem, mas como é que vai ser lá pra frente? Vocês imaginam para o futuro? Como é que vocês estão olhando essa revolução da IA, veículos autônomos, caminhão autônomo? Como é que vai ficar isso? Cara, a gente está bem animado com o futuro, mas muito animado mesmo. Por quê?
a gente entende assim, na história recente do transporte, existem algumas revoluções. Essa revolução começou de você operar com um modelo de ter tecnologia para poder operar o terceiro e fazer isso no estado pleno ali, melhorando e ter mais eficiência para fazer e desmistificando poder fazer isso. Isso foi a primeira evolução. Porque, transportador CAPEX alto, estrutura para montar alto, o cara alavanca, dívida de 5 anos e tal, motorista você tem que contratar, treinar, o cara sai e tal. Enfim, várias questões legislativas e uma série de fatores. Então, existia essa revolução de conseguir fazer e operar com o terceiro bem. E aí alguns players começaram a fazer isso. Então, hoje a gente opera 100% com o terceiro, tem gente que opera a mescla, né, de ter frota e tal. E aí a gente começou a ter um modelo de operar 100% com o terceiro. Tentar extrair o máximo de eficiência. Disso, a gente vê a próxima pernada dessa coisa, que é com a inteligência artificial. Então, aquela questão do timing, né? A gente também acertou uma janela boa. Quando a gente começou o nosso negócio, a gente pegou a janela no momento certo. Começou lá em 2020, maturamos, agora tem outra janela aí, né? Posicionado bem posicionado ali, ó. Poucos players que operam 100% com tecnologia, igual a gente faz, é dificílimo, tem poucos. Verdade. Para o tamanho do mercado, que é perto de trilhão, então é quase zero, assim. Então você tem espaço infinito para crescer. E você tem a IA, que aí tem vários projetos que a gente está fazendo, tem coisas que a gente está fazendo em parceria, tem outras coisas que a gente quer desenvolver, que a gente entende que esse modelo com o terceiro dá para operar ele agora no estado da arte, que é a eficiência plena. Porque você tem 40% do transporte rodando vazio, né? Você tem que achar esse cara. Então, como é que eu consigo chegar nisso com nível de segurança máximo, com eu desmistificar essas questões de mercado? A gente entende agora com a inteligência artificial, vai dar para fazer isso, e a gente está muito bem posicionado, porque a gente já olha esse troço, já tem 5 anos batendo, olhando tecnologia nesse modelo e tal, e conseguimos sobreviver, né? A gente viu muita gente que passou, eu brinco, falo com o Antônio, está falando com vocês em outra conversa, tem o Setúbal do Itaú, ele fala um negócio interessante, que o Brasil sempre vive de tsunami. E o Itaú não precisava sobreviver a tsunami, ele precisava sobreviver 3 minutos a mais que os concorrentes, que o Brasil não ia ficar sem banco. Então, o Brasil é isso mesmo, tsunami. A gente sobreviveu esses 3 minutos a mais, porque teve muita gente que foi ficando ao longo do caminho e a gente sobreviveu por em fatores aí que foram acontecendo, a coisa encaixou. E a gente entende que ficou muito bem posicionado nesse jogo, porque a gente vê que a próxima pernada é essa com inteligência artificial e operar terceiro. Ela ainda, em volume, em escala, ela ainda é antes do carro autônomo. A gente vê o carro autônomo para as operações, igual vocês fazem, operações mais fechadas. Circuito fechado aí. Circuito aberto, que tem legislação, entra o governo, que aí tem as placas de trânsito, aí você vai para o Nordeste, vai para alguns estados. Você vê, eu posso falar que eu sou do Nordeste, então vou para lá com frequência, posso falar isso com tranquilidade. Infelizmente, você vê que as estradas, às vezes os caras não cuidam os governadores, a parte pública, infelizmente não cuida. Árvore por cima de placa, o chão não está pintado. Então, acredito que vocês vão ser mais especialistas que eu, mas isso dificulta muito a questão de um carro autônomo poder transitar e, inclusive, de ser aprovado em vias legislativas, enfim, para poder ter isso num período curto. Acredito que no futuro, de fato, vai ser o futuro. Mas antes dessa pernada para isso estar aqui, a gente vê operar a terceiro no pleno estágio da arte com inteligência artificial. Ela ajudando em várias etapas do frete para você poder fazer as coisas em mais escala, com mais inteligência, automação, prospecção, mais segurança, todas as etapas. Otimização. Consigo entrar com inteligência artificial em todas as etapas do frete. Aquilo que a gente começou daquele outro negócio, né? Exatamente. Até a IA pegando do início ao fim. Então, cara, a gente vê uma janela e quem vai estar posicionado vão ser poucos players. Vai ter a condição, a gente vai estar olhando para isso, já está olhando, já está pensando, e a gente entende que a gente é um deles. A gente conseguiu estar nessa janela de oportunidade, a coisa encaixou, os aços se alinharam, e a gente vai avançar. A gente resolveu pisar o pé no acelerador nesse sentido. Bem aí. Pisar o pé no acelerador. Isso acontecendo, a gente vê... É a próxima onda da Spot X. Com certeza.
É colocar IA em tudo quanto é espaço que tiver oportunidade. Isso a gente Para entende. trazer eficiência. Pra trazer Isso a gente eficiência. entende que vai gerar 15% ali, mais ou menos, algo em torno E de onde eficiência. escala ainda mais o negócio de vocês, gera valor, né, para o cliente, gera valor para o valuation do negócio também. Exatamente. Então, se eu conseguir entregar ali de 10 a 20% a mais de eficiência no meu custo, cara, isso na última linha, isso aí, a transportadora não dá 20% E aí, na Lauro, última a linha. turma tá pensando certo? Lauro, Tá, como especialista não, em inteligência tá artificial. certíssimo. Eu acho que, né, tudo que a gente já conheceu, né, dessa parceria que a gente está criando, tem muito espaço para IA nessa frente, né? Eu acho que o trabalho de vocês é muito operacional. E quando a gente fala de operacional, né, de processos, de workflow de trabalho, a IA ela tá aí para isso, né? Para automatizar essas coisas, para otimizar. Igual você falou, pô, a gente tem 40% de transporte aí que tá vazio. Cara, como é que você pode otimizar, né? Isso é um problema clássico da computação, qual é o problema do caixeiro viajante, né? Como que você linka ali demandas que estão sendo necessárias com a maior otimização possível em relação aos veículos disponíveis que você tem. E hoje vocês têm uma coisa interessante que vocês têm o veículo disponível em tudo quanto é lugar. Isso. Né? Vocês operam com autônomo, o autônomo está espalhado pelo Brasil. Vocês não têm a restrição de estar focado num ponto ou no outro. Mas o grande problema realmente é como escolher o melhor motorista, como é que você faz toda essa gestão, o melhor custo, para vocês terem a maior margem, né? Exatamente. Mais importante. Hoje a gente já desenvolveu tecnologia para isso, né? Então a gente tem a nossa plataforma própria, que é o Spot Hub. Por ela a gente faz contratação, gestão, PGR, o gerenciamento de risco. Então tudo acontece ali, toda a digitalização do frete acontece dentro da plataforma. E isso acontece com muitos processos, muita automação e agora também com muito IA também, ajudando a gente a otimizar cada vez mais o que a gente está fazendo, gerando mais espaço para cuidar daquilo que é mais importante, né? Que é do motorista, que é do parceiro, que é da própria indústria, das dores, resolver também essas questões. Então é o que o Zenilton falou, a gente está passando por um momento agora de que tudo que a gente fez até aqui criou oportunidade de a gente fazer algo muito maior daqui para frente. Muito maior. Então a gente está muito animado com esse momento agora, porque de fato é uma janela que o mundo todo está vivendo, né? E a gente está tendo condição também de aplicar isso dentro do nosso negócio para entregar mais eficiência para o nosso cliente, para o nosso parceiro e tudo mais. A gente olha que teve uma pernada de uma taxa de crescimento. O pessoal fala, pô, vocês têm uma taxa de crescimento muito grande, em 4 anos, 400 mil, 50 milhões. Não é a lógica normal, é 10 anos. Bootstrap. Então, a gente vê que a próxima pernada dos próximos 5 tem uma possibilidade, às vezes, de ter uma taxa de crescimento maior. Maior ainda. Acelerando com IA e agora posicionando a gente em contratos maiores. Então, a gente vê que a próxima pernada ela pode ter uma taxa de crescimento ainda maior que a primeira, em percentual mesmo. Em valores, sim, porque, infinitamente maior. Cara, vocês têm um diferencial competitivo gigantesco, que é a capacidade de atender grandes empresas de forma ágil e com eficiência. E uma cultura muito forte. Por exemplo, nenhuma empresa de transporte chegar e falar assim, eu estou querendo agora 200 caminhões com motoristas para fazer uma operação que vai ter mês que vem. O cara não vai conseguir. Ele nem vai conseguir o caminhão e muito menos vai conseguir o motorista. Porque a empresa de transporte ela tem um regime mais assim estabilizado. E vocês, pelo que o Lauro falou, por ter espalhado, né? A empresa de vocês está espalhada no Brasil inteiro. Então, vocês conseguem atender a sazonalidade. E a tendência do mercado é cada vez ser mais instável. Perfeito. Entendeu? Ele vem sendo instável. É uma tendência do mercado. Né? Você vê que toda hora é informação aqui e ali. Então, as demandas elas vão ser menos planejadas. E elas vão chegar. Aquele que tiver maior capacidade de atender de forma qualificada, ágil, né, com muita tecnologia, então vai conseguir pegar essa fatia do mercado. Né? Essa é uma visão que eu tenho, né, do mercado, aí, estudando aí há 25 anos. Então isso é muito bom. E junto com a IA, para vocês ganharem eficiência, cara, realmente tem tudo para
Ser o próximo unicórnio capixaba. O próximo unicórnio capixaba. Olha que falou. É, Próximo, tá falado. tá falado. Já estamos chegando aqui, cara, já extrapolamos aí, ó, começamos aí, tem 1 hora. O papo tá bom, né? Essa daqui a gente já quase emendou a última pergunta sobre, vocês já falaram aqui, tem um roteirozinho, mas a gente já tem, mas sobre reconhecimento, vocês já comentaram, né, sobre os motoristas de transporte, né, Lauro já começou a falar dos desafios do autônomo, já falando do futuro, então, tinha até, eu gosto sempre de a gente meio que finalizar, né, a gente está, hoje estamos aqui, ó, estamos fazendo aqui, nós estamos aqui no mês, né, no meio do ano, vamos falar assim, né? Estamos no meio do ano, né? Estamos fechamento de semestre, estamos em 2025. Não sei quando que você vai assistir esse vídeo no YouTube, mas imagine que nós chegamos nesse mesmo período em 2030, daqui 5 anos, né? Não estou nem falando 2000, daqui 10, mas daqui 5 anos, né? Parece que não, mas passa rápido pra caramba e nós vamos ter um outro mundo. E aí, se a gente tivesse aqui, nós abrimos o olho e não fazia um outro podcast desse aqui, mais um MotoraCast, no meio do ano 2030. A gente vai anunciar, estamos aqui no ano 2030, nós vamos estar mais jovens do que hoje, né, Lau? Com certeza. Porque Lau tá vivendo mais uns 200 anos para frente. Tem uma IA de longevidade aí na área, tá, galera? Aguarde aí, então tem muita coisa boa aí. Então, o Lauro também está correndo todo dia, estamos na corrida. Aqui, nosso amigo, todo mundo atleta indo para as corridas, vamos estar mais jovens do que hoje. Com certeza. E nós estamos aqui, ó, estamos no nosso MotoraCast número 280, 300, e estamos aqui entrevistando nossos amigos Antônio e Zenildo 2030. Como a Spot X vai estar? Não, a Spot X, eu falo assim, a gente tem uma cultura muito forte, né? Uma visão de crescimento muito presente, né? Eu sempre falo aquela questão do alinhamento, né? O meu ponto junto com o do Zenilton, assim, sempre foi de assim, mirar alto mesmo, né? Pô, sempre muito alinhado no sonho grande, senão você começa a crescer e quer falar, tá bom aqui, tá legal e tal, não sei o quê. E junto com essa questão do sonho grande, vem a motivação também de transformar também, né, um pouco do ecossistema, da realidade que a gente está ali, do dia a dia da indústria, do dia a dia do motorista. Então, quando a gente olha para frente, vê o tanto de tecnologia que tem, a IA chegando e tudo mais, o que a gente quer ver é, de fato, nós estamos aqui, nossa capilaridade, a gente sempre fala o seguinte, nosso objetivo é ser uma das maiores e a maior transportadora de capital privado do Brasil, né? Atingir o maior número de indústrias possíveis. Então, daqui a 5 anos, a gente quer ter isso realizado, né? Estar presente nas principais indústrias, ajudando a resolver essa dor da falta de informação, ter isso já liquidado, né? Com a nossa tecnologia, com aquilo que a gente já entrega hoje. E na parte também dos nossos parceiros com o motorista autônomo, ter de fato esse reconhecimento a gente fala assim, eles fazem um trabalho excelente, por vezes, às vezes... Conseguir desmistificar mais o mercado. Pouco reconhecido, né? Vamos dizer assim. Então a gente quer também trazer essa luz, mostrar que esse tipo de operação funciona super bem, ela feita de forma correta, bem gerida, com tecnologia. A mão de obra é muito boa, então a gente consegue, de fato, resolver essa dor do mercado, levar essa experiência Spot X. Então a gente espera daqui a 5 anos estar aqui de novo, falando, realizamos essa etapa, tá gravado. Concluímos isso aqui e vamos seguir em frente, mantendo esse legado aí, né? Isso aí, Zenildo. Bacana, é isso, de alguma forma ter mudado o cenário, de certa forma, do transporte, de ter provocado algumas indagações e ter trazido essa questão opa, dá para operar com isso aqui e ser mais eficiente que um cara que tem frota. E o cara de frota olhar, que hoje você vai conversar com o dono de frota, como é que você vai fazer isso? Não dá, isso é furada. E o cara olha e fala, esse modelo é bem melhor mesmo, eu vou começar a ter uma fatia representativa aqui e modular o mercado. Então, voltar a começar a ter autônomos e esse mercado fomentar, as pessoas quererem estar nesse mercado. Pô, dá para fazer, o frete tá tendo menos carro vazio, então eu estou conseguindo receber melhor, a gente sabe que no frete é difícil para toda a cadeia receber bem, assim, então, mas eu isentei, anulei a ineficiência, então eu consigo
pagar menos, a indústria gastar menos e as pessoas receberem mais. Sim. Então, é levar esse estado da arte da eficiência. Estado da arte da eficiência. Então, é criar essa provocação, a gente dá o pontapé. A gente entende Isso que é a gente muito vai bom. conseguir, vai sair na frente e quer começar a provocar isso e o pessoal começar a entender que esse é o futuro. E na Spot X a gente ter chegado ali Os caras que vão faturamento. resolver o problema da mão de obra do motorista. Eles É. vão transformar o motorista autônomo profissional na profissão da década. É isso. Vai salvar o transporte. Vai mudar Vai, muito. vai. A gente entende que vai mudar muito as construções em relação É às mesmo. profissões. E aí é uma profissão que eu acho que vai Porque encaixar essa muita gente. profissão do motorista autônomo é a profissão do futuro. É. Vai ter que ter. Vai ter que ter. Vai ter que ter. Vai. Não vai ter como ter carro autônomo para tudo que é lá. Não, o carro autônomo ele vai complementar. Exatamente. Certas, não vai substituir. Não vai. Exatamente. Entendendo? Porque Tem a demanda, operação ela é para muito todo grande. mundo, Tem para todo operação tipo de para negócio, É muito pra grande. todo- Todo tipo de coisa. E aí, uma das coisas que mais pesam no custo nosso é transporte. Rodoviário. O Brasil Rodoviário. anda no O rodoviário. Brasil é rodoviário. Subiu o diesel, sobe tudo aí porque impacta o É. transporte. Então, se a gente consegue fazer isso, a gente consegue impactar a sociedade Vai de maneira continuar geral. movendo o Com Brasil. certeza. Cara, show de bola. Estivemos aqui Muito bom. estamos encerrando nosso motor aqui. Um show de empreendedorismo, tecnologia, né, Lau? Cara, Demais. a gente já tinha conversado com esses caras, mas agora teve muito mais coisas. Então tem um registro. Vejam esse podcast várias vezes, porque o Antônio e o Zenilton passaram diversas informações extremamente relevantes para quem já está no jogo, empreendedor, para quem é gestor de frota, para quem trabalha em outra área, para quem quer investir em tecnologia, um caseaço de sucesso que nasceu há 5 anos, né? E eles conseguiram virar. De repente você não vai ter essa mesma performance, mas eles falam assim, vamos começar. E aí, queria até depois que você deixasse aqui uma mensagem final, né, algumas palavras, porque muitos dos que nos assistem são gestores de frota, mas também são empreendedores, né, estão ali, estão querendo começar, né, o negócio deles, às vezes estão naquele começo, no comércio, Tá na ou dúvida. começaram, estão às vezes passando aquele vale da morte, o que eu vou fazer? Então isso, cara, está acontecendo e acontece, a tendência é ter uma tendência das pessoas com CLT sendo empreendedores, né? Então a tendência do Brasil e do mundo, cada vez mais as pessoas vão precisar ser empreendedores, né? Também sou um reflexo disso, trabalhei em grandes grupos empresariais, pedi demissão para estar aqui na Motora e a gente empreendendo também vários outros negócios. Qual que é a mensagem da história sua, pessoal, uma mensagem pessoal que poderia deixar assim para empreendedores, futuros empreendedores, para que tenham sucesso? Eu sempre acho que o primeiro ponto é acredite no que você faz, acredite em você e tome a iniciativa de fazer as coisas acontecerem. Esse espírito de fazer dar certo até dar certo, ele vai se renovando ao longo do tempo, né? Bacana. Você coloca uma meta, você chega nela, daqui a pouco você quer outra, e você sabe que você vai ter que ter o mesmo espírito daquele aspirante ali, né? De quem começou o negócio. E esse espírito aí tem que estar presente nos passos que você vai dando. Então, o primeiro ponto é o acreditar. E depois vai buscando conhecimento, vai fazendo por onde, se entrega aquilo que você está fazendo de fato, entenda que em algum momento vai haver um desequilíbrio ali na sua vida para você fazer aquilo ali que você se propôs a fazer de fato acontecer. Então mergulha mesmo, entenda do negócio, peça ajuda, busque conhecimento, busque estar cercado também de pessoas que podem estar te orientando e tudo mais. Mas é aquela questão, você tem que acreditar em você primeiro. E daquilo que você acredita em você, criar o seu discernimento e ir para cima da situação, ir para cima do problema, resolver, ter postura. Porque às vezes a gente começa um negócio, às vezes o cara às vezes não tem a postura para tocar aquilo ali e se perde no meio do caminho. Então tenha postura, acredite que o trabalho devolve, não é isso que fala? E devolve mesmo. Então quando você trabalha sério ali, focado naquilo que você quer chegar, onde você quer chegar, leva isso extremamente a sério. Faz os alinhamentos para você estar focado naquilo. Eu acho que isso aí é o ingrediente principal para a coisa de fato acontecer e você ficar realizado ali naquilo que você está fazendo. Show de bola. Zenilton, e aí, irmão? O que eu vou Pra fechar. falar, nem a minha palavra, né? Isso já estava na Bíblia escrito antes de eu verbalizar isso aqui, mas
tudo que for fazer, faça com excelência. Tudo. Se você quiser empreender, que você se dedique, dê seu melhor, faça o seu melhor, faça com excelência, porque principalmente se você está muito de trás. Nossa história aqui, a gente começou no interior, né? Eu nasci no interior da Bahia, família humilde, mãe professora, separada, 3 filhos, aquela história que é 90% da população. A população tem uma história. É uma história parecida, né? E a barreira para você romper ela é muito grande. Não adianta ninguém falar que é simples, que a barreira é grande. Então você precisa de pessoas, no final do dia tudo passa por pessoas, relacionamento também. Então você precisa das pessoas e te ajudando nesse processo, você não faz nada sozinho. E a todo momento você está sendo observado. Em todos os lugares, absolutamente todos os lugares. Do lugar mais improvável que você imaginar, você está sendo observado e daquilo ali pode ser a resposta que vai mudar seu futuro. Então em tudo, né? Não só no seu trabalho, não. Em tudo que você fizer, faça com excelência. Porque alguém pode estar te observando, alguém vai estar te observando, essa pessoa pode mudar a sua vida para pior ou para melhor. Se você estiver fazendo uma coisa ruim, esse cara vai observar e falar, esse cara não... Exatamente. Você está fazendo uma coisa ali na rua, imprudente, fazendo alguma coisa, às vezes é um cara que vai te contratar, que está fazendo sua entrevista, você olhou e falou, esse cara que estava fazendo essa imprudência aqui no trânsito, fazendo esse tipo de coisa, ou esse cara que estava discutindo naquela fila do supermercado, eu não vou contratar esse cara. Então, assim, a todo momento você está sendo observado. Então, tudo que você for fazer tem que ter a cabeça de excelência. Porque a minha história mudou assim. Foi um cara que eu atendia na loteria, que viu, e primeiro para a loteria me indicaram, para a empresa do Marcos, antes da loteria. Na igreja, eu estava lá, nem conhecia a pessoa direito assim, não tinha proximidade. O cara me indicou para trabalhar na empresa do Marcos. Eu perguntei para ele, bicho, porque, com todo respeito, por que você está me indicando que eu não sou nem tão próximo de você? Ele falou, cara, eu não iria indicar. Indicação é um negócio muito sério, principalmente no interior, né? Eu não vou te indicar, eu vou indicar alguém que eu não acho que vai queimar meu nome. Então, eu te vejo na igreja, eu vejo você lá e tal, você sempre está servindo, movimentando. E eu acho que você ia ser um bom nome, que ia zelar meu nome também. Legal. 17 anos, aquilo virou a chave. Pô, sempre alguém está me observando, até nos lugares que eu não imagino. E assim foi. O outro amigo me indicou para a loteria. Aí eu fui. O Marcos me observou lá. Eu era um jovem aprendiz, 17 anos. Fiquei lá 7 meses. O dono da empresa tinha observado um jovem aprendiz. O cara trabalhava meio turno. Tinha quantas pessoas, quantos funcionários? 200, 300, 400 funcionários o cara tem. E aí foi. Na loteria a mesma coisa. O gerente do Banco do Nordeste, eu atendia ele me indicou para o Bradesco. E a rede foi se retroalimentando, foi sendo indicado, porque eu aprendi que em tudo eu estou sendo observado. Então, meu conselho... Também é excelente dica aí. Para quem quer romper, tudo que você fizer, faça com excelência. Porque a todo momento você está sendo observado. Isso vai contar ponto para você ou vai te tirar ponto. E criou o hábito da excelência, né? Matheus, que está gravando aqui. Matheus, aparece na câmera aqui, ó, já vamos fazer a propaganda. MR Produções. Pega esses 2 bonezinhos para mim, por favor. Aqui, ó. Aqui tem um super produção. Melhor do que qualquer emissora de TV, qualquer coisa. Perfeitamente. Aqui, ó, tem um bonezão do Drive Analytics. Agora vou colocar, hein? Vou colocar. Vou pegar aqui. Esse projeto é bom, hein? Esse projeto, aí, ó, vocês estão querendo falar de tecnologia de ponta, Cabeçudo, tá? Que vai melhorar a eficiência. Grave esse nome aqui, ó, Drive Analytics. É o produto número 1 da Motora. Tem desde soluções de câmeras de visão computacional com IA até uma solução mobile que utiliza os sensores, fusão dos sensores do celular, que transforma esse monte de dados, esse big data aí de informação dos sensores, transforma em score de performance para análise do comportamento humano, que é a análise do comportamento do motorista durante a viagem. A única telemetria mobile, né, Laura? Certificada pela Associação Brasileira de Psicologia de Tráfego, a BRAPSIT. Abraço para a doutora Patrícia, presidente, que acreditou nesse projeto, certificou para análise de comportamento humano de condutores no Brasil. Então, o Drive Analytics, então, vale a pena a gente aproveitar aí e divulgar, né?
Então, show de bola. Perfeito. Muito obrigado. Senhores, sucesso. Lauro. Bom. Satisfação Satisfação demais. Tamo junto. Valeu, valeu. E o boné eu gostei. Além de tudo, boné bacana, confortável, bonito. Bom, eu percebi que eu sou meio cabeçudo. Traz o nariz. Isso aí.